Olá, eu sou o professor Adriano e nesta aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os triângulos. Muito bem, vamos então iniciar a aula de hoje falando sobre elementos de um triângulo, tá bom? Olha só, vamos destacar os seguintes elementos de um triângulo. Aqui vem a figura que representa, é uma representação do triângulo ABC, tá bom? Olha só, ABC, esse é o triângulo ABC aqui representado nesta figura. E aqui a gente destaca alguns elementos. O primeiro dele é o vértice, tá bom? O vértice que se encontra nos pontos A, B e C. São três vértices que possuem um triângulo. Olha só, aqui o vértice A, localizado aqui neste ponto, tá bom? E nós temos aqui o vértice B e também nós temos o vértice C. Portanto, um triângulo tem três vértices, que são essas, vamos dizer assim, de maneira bem informal, essas pontinhas, né, do triângulo. E aí, outra coisa que a gente destaca, outro elemento que nós destacamos no triângulo, são os seus lados. Aqui, olha, nós temos o quê? Nós temos o lado AB, tá bom? Olha só, esse lado aqui, ó, que eu acabei de destacar em vermelho, ele é, então, o lado AB. Aqui eu vou destacar também, olha só, o lado AC, tá bom? Olha só, o lado AC. E, claro, está faltando aqui o lado BC, que se localiza, é o segmento de reta, né, formado aí a partir dos vértices B e C. Tudo bem? Temos ainda outros elementos a destacar aqui, ó, que são os ângulos internos de um triângulo. Aqui nós temos o ângulo A, né, o ângulo B e também o ângulo C, que são os chamados ângulos internos, né, do triângulo. Vamos ver um pouquinho sobre esses ângulos. Olha só, esse ângulo aqui, pessoal, olha só, esse aqui, ó, é o ângulo A, tá bom? A representação dele é essa representação aqui, mas o ângulo A é isso aqui, ó, tá bom? Aqui nós temos o ângulo B, olha só, destacando aqui para vocês o ângulo B, e essa aqui é a representação dele. E aqui o ângulo C, tudo bem, pessoal? Representado aqui por ser chapeuzinho, né? Aqui o C com o circunflexo em cima. Os ângulos são sempre representados com um acento circunflexo sobre eles, tá bom? Então, esses são os ângulos internos do triângulo. Só lembrando que ângulo interno são esses ângulos que estão dentro da região interna do triângulo, porque também existem ângulos externos, né? Que é o que nós vamos ver agora, tá bom? Ângulos externos são aqui, nós temos o ângulo A, esse ângulozinho aqui, olha só, o ângulo A. Nós temos também o ângulo B e o ângulo C. Por que eles são ângulos externos? Porque eles estão fora da região, né, que compreende ali o triângulo, né, a região interna do triângulo. Então, eles estão na parte externa, daí o nome ângulos externos. Tudo certo? Vamos então prosseguir aqui com a aula de hoje agora com a classificação de triângulos. Vamos lá? Olha só, em relação às medidas dos lados, nós temos o seguinte, os triângulos, eles podem ser equiláteros, eles podem ser isósceles e também podem ser escaleno, tá bom? Na verdade, o que acontece? Quando eu classifico um triângulo, eu tenho duas formas de classificá-lo. Eu posso classificar ele tanto em relação às medidas dos lados, quanto em relação à medida dos seus ângulos. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando especificamente a questão da medida dos lados. Então, quando é que um triângulo ele é equilátero? Ele vai ser equilátero quando os três lados têm medidas iguais, tá bom? Então, se um triângulo tem os três lados com a mesma medida, ele vai ser um triângulo equilátero. Agora, é isósceles, quando dois lados têm medidas iguais. Então, no triângulo em que duas medidas dos lados são iguais, eu vou ter, então, vou poder classificar esse triângulo como um triângulo isósceles. E ele vai ser escaleno se os três lados tiverem, claro, medidas diferentes. Então, olha só, de maneira bem simples aqui, pessoal, nós temos aqui a representação aqui de um triângulo equilátero, de um triângulo isósceles e de um triângulo escaleno. É claro que isso é apenas um exemplo, existem outros formatos, tá? Para que haja essa possibilidade
de triângulos, tá bom? Mas, de maneira bem geral, o que a gente diz? Se todos os lados são iguais, olha só, pessoal, veja aqui esse triângulo aqui, ó. Veja que tem um traço nele azul, outro aqui também tem um traço e aqui tem um traço. Matematicamente falando, esse traço igual aqui indica que as medidas dos lados são iguais, tá? Então, eu tenho aqui esse lado igual a esse, que é igual a esse em termos de medida. Então, as medidas dos lados são iguais, portanto, o que eu tenho aqui? Eu tenho que esse triângulo aqui, do primeiro exemplo, é um triângulo, olha só, equilátero, tudo bem? Agora, olha só, para esse triângulo aqui, ó. Vejam que nesse lado não tem nenhum traço, tá bom? Mas aqui, ó, eu tenho esse traço e aqui um traço semelhante. O que significa isso? Que esses dois lados são de mesma medida. Por isso, como os dois lados têm a mesma medida, eu digo que o triângulo é um triângulo, então, isósceles. E neste outro exemplo aqui, ó, acontece algo muito interessante, que é o seguinte. Vejam só, eu tenho aqui, ó, um traço apenas. Aqui nesse outro lado eu tenho dois traços e aqui eu tenho três traços. O que significa isso? Que esses três lados têm medidas diferentes. Portanto, o triângulo que possui três lados diferentes é chamado aqui de escaleno. Tudo bem, pessoal? Visivelmente aqui dá para perceber os lados que têm a mesma medida, então fica muito simples, muito fácil determinar ou classificar um triângulo em equilátero, isósceles ou escaleno, aí, dependendo da medida dos lados. Então isso aí tem que ficar na cabeça de vocês. Se preferirem, podem repetir a aula novamente aqui, tá? Rever o vídeo e memorizar, que é muito, muito simples. É só lembrar equilátero tem todos os lados iguais, né? Os três lados têm a mesma medida. O isósceles são dois lados que têm a mesma medida e o escaleno, claro, vai ter aí os três lados com medidas diferentes. Tudo bem? Vamos então prosseguir a aula agora falando sobre classificação de triângulos, tá bom? Ainda, só que agora em relação às medidas dos ângulos. Nós vimos agora a classificação dos triângulos em relação à medida dos lados e agora nós vamos ver em relação às medidas dos ângulos, tudo bem? Olha só, em relação à medida dos ângulos, ele pode ser classificado, né? Como o triângulo pode ser classificado como um triângulo acutângulo, ou um triângulo retângulo, ou ainda ele pode ser classificado como um triângulo obtusângulo. Então, quando é que o triângulo é um triângulo aqui, ó, ocutângulo, né? Acutângulo. É quando os três ângulos internos são agudos, ou seja, são menores que 90 graus. Então, se os três ângulos internos do triângulo forem menores que 90 graus, é claro que esse triângulo vai ser um triângulo acutângulo. Quando é que ele é retângulo? Quando um dos ângulos internos é reto, ou seja, é igual a 90 graus. Então, se algum ângulo do triângulo for igual a 90 graus, é claro, ele vai ser um triângulo retângulo. Olha, pessoal, tem algo muito interessante aqui que a gente destaca, tá? Não há possibilidade, dentro das condições de existência de um triângulo, que um mesmo triângulo tenha dois ângulos retos, tá bom? Isso não é possível. Um triângulo, ele pode ter no máximo um ângulo reto. Tudo bem? Isso aí vocês podem verificar aí com os estudos de vocês um pouquinho mais aprofundado. E o triângulo vai ser obtusângulo, claro, se um dos ângulos internos, né, pelo menos um dos ângulos internos, e claro, só vai ser um, não pode ser mais do que um, estiver entre 90 e 80 graus. Ou seja, um ângulo tem que ser maior que 90 e menor que 180 graus. E aí, o que eu digo? Ele tem que ter um ângulo interno obtuso, porque esse é o conceito de ângulo obtuso que vocês viram na aula anterior, né? Com o professor Josélio, vocês entenderam que o ângulo obtuso é aquele ângulo que tem mais que 90 graus e menos que 180 graus. Tá bom? Vamos ver aqui de maneira ilustrativa essa questão dos ângulos, né? Aqui dos triângulos e da classificação deles em relação a essa questão dos ângulos. Olha só, nesse primeiro modelo aqui, ó, veja esse ângulo aqui, ó, é um ângulo menor que 90 graus, este outro ângulo aqui também é um ângulo menor que 90 graus, e este aqui também. Então, todos esses ângulos são menores que 90 graus, ou seja, todos eles são ângulos agudos. Daí, o nome desse triângulo, a classificação dele no caso, é acutângulo. Então, esse triângulo é classificado em relação às medidas dos seus ângulos como um triângulo acutângulo.
Agora, olha só. Nesse triângulo aqui, ó, eu tenho um ângulo reto. Pessoal, olha só como é que eu sei que isso aqui é um ângulo reto, tá? Toda vez que aparece esse quadradinho aqui, ó, toda vez que aparece esse quadradinho aqui, já está determinando para mim, dizendo para mim que é um ângulo reto, tá bom? Então, eu não vou ter dificuldade de encontrar aí dentro da geometria, dentro dos problemas que aparecerem, um triângulo retângulo. Por quê? Porque num triângulo retângulo aparece um ângulo reto, tá bom? E esse ângulo reto é sempre determinado aqui por um quadradinho, às vezes vem um pontinho no meio, mas esse quadradinho aqui, ó, ele determina que o triângulo é então um triângulo que é um triângulo retângulo, tá bom, pessoal? Esse triângulo aqui é o triângulo retângulo porque tem um ângulo reto. E nesse outro caso, vejam que este ângulo aqui, pessoal, ele se destaca em relação aos demais da seguinte forma. Ele é um ângulo que é maior que 90 graus. Como é que eu sei disso? Olha só, se eu pegar querer formar um quadradinho aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Esse quadrado, ele mede, para o seu canto aqui, mede um ângulo de 90 graus. Vejam que esse triângulo é maior do que um ângulo de 90 graus, né? Mas ele não chega à reta inteira, tá? Ele não perpassa até encostar na reta, né? O que eu sei, então, sobre um ângulo que o seu giro completa a reta, ou seja, da meia volta. É um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, é um ângulo... Esse triângulo aqui, ele não completa essa meia volta, logo ele é menor do que 180. E aí, o que acontece? Eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, daí esse triângulo é classificado como triângulo obtusângulo, tá bom, pessoal? Então, esse triângulo aqui é obtusângulo. Fica fácil compreender, todos os ângulos são agudos. Acutângulo, eu tenho pelo menos um, e de cara vai ser um, porque não pode ter mais do que um, triângulo, né? Um ângulo reto, nesse caso o triângulo é retângulo. E se eu tiver um ângulo obtuso, eu vou ter, então, um triângulo obtusângulo. Certo, pessoal?